Olá pessoal do estúdio da TV Unesp aqui em Bauru para toda a cidade. Também via internet estamos abrindo mais um programa Fórum. O Fórum faz uma rodada de entrevistas com profissionais da imprensa de Bauru. Nesta série nós vamos saber mais sobre o trabalho das pessoas que levam notícia e opinião a você. E vamos conhecer como é a relação do público com os meios de comunicação. Neste programa nós recebemos o jornalista Arnaldo Ferraz, chefe de jornalismo da TV Record Paulista. E também o Duda Trevisani, que é empresário, professor e apresentador da TV Prevê. O Fórum começa agora. Professor Duda, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado nosso convite, achado um horário na sua agenda e estar aqui com a gente. É um prazer, eu interpreto isso como uma honra poder vir aqui nessa casa que se inicia em TV e já com um começo tão importante como é a TV Unesp. Arnaldo, da mesma forma agradeço, obrigado pela presença. Eu que agradeço também e sempre bom a gente falar sobre comunicação, né, bater esse papo aqui. Professor Duda, no caso da TV Prevê, o senhor apresenta a parte de entrevista, né, do Enfoque Regional, um formato já há 11 anos no ar. Não é? Como que é essa relação da cobertura jornalística com o público aqui de Bauru e também a parte da entrevista que tem uma audiência, a gente percebe, bastante grande? É verdade. É um trabalho diário, realmente você está sabendo quais são as personalidades da cidade que estão em evidência. Então, às vezes, você troca um entrevistado até de última hora para manter o programa bem dinâmico. Você prevê com antecedência, mas quando as coisas acontecem, uma renúncia, algum problema policial mais grave, algum aspecto político, um secretário mandado embora. Então, a gente procura o problema na Câmara Municipal para manter, até com essa possível audiência que você está falando, que a coisa seja bem atual, bem do dia, onde o telespectador vai procurar exatamente aquelas pessoas que ele gostaria de conversar no dia a dia pelas notícias da grande mídia que está aí. Arnaldo, a produção, né, ao qual o professor Duda se refere, ela é um setor bastante vivo, né, no jornalismo factual, né, que cobre o cotidiano. Como que é isso na Record, que conta inclusive com um apoio em nível maior, até nacional, estadual, né, no caso da Record, como é? Na verdade, o factual para a gente é o nosso alimento diário. Nós trabalhamos com uma equipe de produtores, editores e repórteres sempre atentos ao factual. Porque nós temos, nos telejornais locais, né, nos telejornais regionais, nós temos o principal ali do meio-dia, que é o jornal Balanço Geral, que é um jornal factual, que é a notícia do dia. Então, para a gente é ficar muito atento às rondas, os produtores, às suas varreduras, ou seja, é preciso ficar atento aos fatos do dia, não só em Bauru, porque a Record Paulista compreende 162 municípios do estado de São Paulo. Então, além de Bauru, que é a emissora, nós temos os escritórios regionais com equipes em Botucatu, em Marília, em Sorocaba também, e Itapetininga, que cobre também as respectivas regiões. Então, fatos do dia, né? O fato do dia é o nosso alimento diário ali. No caso da TV Prevê, professor Duda, como que é a participação, o retorno do público, tanto na sugestão de pautas, quanto dentro da própria entrevista que o senhor comanda? Muitos e-mails nós vemos que chegam diariamente, inclusive muitas participações 2 vezes, não é, no mesmo programa. Quer dizer, tem uma sintonia bastante grande, não é? É verdade. Eu acho que essa sintonia com o telespectador que torna o programa interativo, né? Às vezes até alguma pessoa que se sente citada, injuriada, ela aproveita, passa e-mail, e a gente tem que ter uma rapidez muito grande aí para selecionar os números de e-mails que vão chegando e de pessoas que estão sintonizadas com o tema que estão falando. Porque aparece pergunta de tudo quanto é tipo, até chamando o entrevistado de ladrão, entendeu? E você tem que ter
a sagacidade para ver realmente o que dá sequência e o que é importante na entrevista. Às vezes até alguma pergunta que você tem pautada para fazer, ela aparece nas perguntas dos telespectadores. E alguns telespectadores já se tornam diário até como assistente do entrevistador. Isso é uma coisa bastante interessante que acaba acontecendo na região de Bauru. Arnaldo, no caso de emissoras que operam com uma estrutura regional e num nível grande, como você citou, como que é a seleção dos e-mails que chegam em grande quantidade, por exemplo? Como que a equipe trabalha? São muitas pessoas na produção? Como que funciona? Nós focamos o contato com o telespectador justamente no nosso site, no recordpaulista.com.br. Nós colocamos ali um portal, ou seja, tem o R7 também, que é o portal da Record, e aqui regionalmente nós temos o Record Paulista. Então ali nós temos um canal direto com o telespectador, onde nós recebemos as sugestões, as reclamações, os assuntos, e muitas coisas são pautadas por ali, né? Porque a presença do telespectador hoje no meio de comunicação é muito importante. Não só por a gente estar no bairro, na cidade onde ele mora, mas ele também ir até a gente. Acho que essa troca regional é muito importante, ou seja, é importante que as pessoas tenham condições de ir lá, de falar. Como não dá para ir até a emissora, porque senão ficaria impossível isso com tanta gente, então esse canal que nós criamos dentro do próprio site. Então ali eles podem dar as suas sugestões, os e-mails, mandar as suas reclamações também, as suas críticas e os seus elogios. É assim que a gente acaba focando, né? Na sua avaliação, Arnaldo, o que mudou assim, né, fundamentalmente no jornalismo de 15 anos para cá com a entrada da internet e o contato das pessoas? O que mudou na forma até de produzir o jornalismo? O que mudou hoje foi a tecnologia, que eu diria o seguinte: qualquer pessoa, hoje qualquer pessoa com um celular na mão, ele é um produtor de conteúdo. Então, por exemplo, é incrível, hoje você vai fazer uma reportagem em qualquer lugar de Bauru, de qualquer cidade do país, alguém vai ter filmado aquela história, ou seja, alguém fez uma imagem daquele roubo, ou fez uma imagem daquela situação. Antigamente não tinha essa condição. Ou você estava lá com a sua câmera para registrar o fato, ou então ficava na base do depoimento. Hoje não. Hoje enriqueceu muito porque, de repente, por exemplo, se hoje alguém fala assim, olha, aqui em Paraguaçu Paulista, na região aqui do interior de São Paulo, teve um caso, um acidente grave. Você pergunta, tem imagem? Tem, olha, tem várias imagens do acidente que pessoas fizeram na rua. A internet, ela é a grande diferença, né? O advento da internet com essas novas tecnologias permitiram que hoje o jornalista possa trabalhar muito mais com a imagem, com o fato. Por exemplo, câmeras de segurança existia em estabelecimentos grandes, em grandes estabelecimentos. Hoje qualquer bar ou padaria tem uma câmera de segurança. Pode ter um sistema. Pode ter um sistema e isso já contribui, isso já mostra. Pode ver que hoje as reportagens, quase todas têm lá o registro de uma câmera de segurança ou de alguém que filmou. Então isso realmente é a grande diferença hoje do tempo de 10, 15 anos, onde você estava com a sua câmera para mostrar o fato, ou então você não tinha essa imagem. Muito bem, então equipamentos eletrônicos, de segurança, inclusive, como o Arnaldo citou, que facilitam, estreitam, né, o contato do público, das pessoas anônimas com os jornalistas, ajudando na produção aí dos conteúdos. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Continue ligado aí no Fórum. Até já. Estamos de volta agora para o segundo bloco do Fórum, recebendo hoje o Arnaldo Ferraz da TV Record e o professor Duda Trevisani da TV Prevê. Agora com o professor Duda, dando sequência ao que a gente conversava no bloco anterior, a presença da internet na produção das notícias, no trabalho do jornalista, né? Mas falando também sobre a televisão, como que o senhor imagina o futuro da audiência na TV, da televisão, em relação à internet? Ele está perdendo audiência para a internet? Pessoas assistindo programação da TV, só que na internet? Não, eu acho que não. Eu acho que realmente está havendo uma interatividade aí, onde a própria TV começa a usar a internet. Então, as notícias hoje, elas são muito mais pulverizadas
elas têm uma coletânea de texto muito maior, a TV tem que ser mais dinâmica e aproveitando em todos os sentidos a internet. Porque se a pessoa for buscar diretamente na internet, fica muito subjetivo. Aonde buscar? Nos milhares ou milhões de sites que estão aí hoje. Sabendo se adaptar, e eu acho que as grandes redes já estão sabendo fazer isso, elas vão usar a internet como uma ferramenta importantíssima para saber realmente o que está pensando a população naquele determinado momento, num determinado assunto. A Rede Globo lançou há alguns anos o portal G1 e depois a Record, na esteira disso, lançou o portal R7, não é, Arnaldo? Como que é o trabalho de vocês em parceria com o portal da própria Record Paulista e também do R7? Essa integração que o professor falou agora. Até para complementar, para responder a sua pergunta também, é importante a gente voltar um pouquinho lá em 1950, quando surgiu a televisão no Brasil. Quando surgiu a televisão, nós tínhamos o quê? O rádio. O que aconteceu? O rádio se viu, meu Deus do céu, agora eu me acabei. O rádio teve que fazer o quê? Ele sobreviveu, quem sobreviveu no rádio é quem se adaptou ao meio. Ou seja, aquele que buscou o rádio teve que buscar novos espaços. Está acontecendo agora exatamente com a internet em relação à televisão. A televisão teve que se adaptar à internet, não a internet à televisão. Então, o que a televisão começou a fazer? Começou a fazer um trabalho muito mais de integração. Você pode ver que há inúmeros, não sei dizer quantos, mas inúmeros programas web TV, onde há telejornais pela internet. Essa já é uma ferramenta que é muito boa para nós jornalistas, porque é um novo campo de mercado que chega. Né, onde você já pode criar, como eu disse, qualquer estudante de comunicação hoje é um produtor de conteúdo, ele pode produzir o seu web jornal. Isso há muito. Então, a internet começou na verdade, a apresentar as suas ferramentas à televisão, dizendo, use-me, né? Estou aqui com as minhas ferramentas tecnológicas. E a televisão que está sabendo fazer isso vai sobreviver a esse mercado. Quem não souber vai perder esse lugar para a internet. Hoje, há aparelhos de televisão que já estão saindo das fábricas com acesso direto à internet. Então, você já pode tocar na tela e ter ali o seu acesso não só às redes de televisão, aos canais de televisão também, como ter a internet. E os portais surgiram justamente para auxiliar, para fazer esse intercâmbio e se conectar com a televisão. Não só o R7, o G1, como você citou, mas o próprio Estadão, por exemplo, que é um jornal impresso, colocou o seu jornalismo online e hoje tem a TV Estadão. Né? E a tendência é crescer. A mesma coisa com a Folha de São Paulo, com o portal UOL, tem a TV Folha. As universidades também começaram a procurar essa ferramenta. Então, essa integração da internet com a televisão ajudou o regional. Porque hoje eu consigo, por exemplo, dar uma notícia em tempo real, graças justamente que eu tenho aos jornalistas que trabalham no online também, que facilitam essa ferramenta. Só observando que há realmente um cuidado aí, porque a mesma coisa que a internet traz coisas boas, ela também traz coisas ruins. E nesse caso, qual é o perigo que a internet traz? Como ela é uma ferramenta que facilita, muitas vezes as pessoas colocam ali coisas que não são checadas. Infelizmente isso acontece. Pelo afã ou pela pressa de colocar uma notícia, às vezes determinados sites colocam uma fofoca ou uma notícia que, se você for na onda, você pode... então tem que ter um cuidado, o jornalista que se usa ali dos serviços da internet para ver uma informação, para fazer a sua ronda. Sim, é importante ver, mas nunca deixar de checar a informação. Na fonte primária, né? Exatamente. E o senhor como vê essa questão, professor Duda? O Arnaldo foi brilhante. Realmente a televisão ela tem que ter a inteligência, inclusive de controlar a internet, eu acho. Quer dizer, a internet vai ser um informativo inacreditável. O que está acontecendo no mundo agora, daqui segundos eu tenho aqui. Mas a internet também é um lugar de coisas erradas, inverdades, mentiras plantadas, interesses diversificados de muita gente, e um jornalismo sério tem que ter a responsabilidade, e o público vai reconhecer isso.
Ele vai perceber realmente onde está se fazendo o jornalismo sério. Porque aquilo que eu disse no início, a internet, você joga o que você quiser. A televisão, ela tem uma responsabilidade social que ela é feita por profissionais preparados para isso aí. Só para complementar aí, uma pesquisa recente que foi feita em relação ao hábito da família brasileira, então foi feito um comparativo com pesquisas de 15 anos atrás, que a família no domingo à noite estavam todos na sala da casa, ali o pai, a mãe, o avô, os filhos, assistindo um determinado programa de televisão. Hoje, a mesma pesquisa foi feita e descobriu-se o seguinte: essa mesma família, eu tenho hoje o pai e a mãe assistindo a TV, mas o filho está lá no Facebook, a filha está em outro computador, mandando e-mail para alguém, o pai, a mãe, às vezes também está ali na rede social, né, nos Orkuts, no Facebook, nas redes sociais, nos Twitters, nas redes sociais. Então, assim, isso é o quê? Isso mostra que a internet está chamando a pessoa para ir para lá. Então, o que a televisão começou a perceber? Nós estamos perdendo gente. Antes eu tinha 4, 5 pessoas à minha frente, agora eu já não tenho mais. Hoje eu só tenho 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, pode ver que hoje os programas de televisão, em sua maioria, começam a falar, olha, e participe do chat na internet, ligue não sei o quê, estamos também na internet, estamos nas redes sociais, estamos nos programas, estamos disponibilizando os nossos canais também na internet. Quer dizer, ou a televisão faz isso, ela acaba morrendo, como o rádio quase morreu. Não chegou a morrer de jeito nenhum. Mas foi difícil a sobrevivência do rádio entre 1950 e até a década de 80. É a televisão, não é? Se fazendo presente na internet, como eles colocaram ao longo desse bloco também, com várias ferramentas disponibilizadas pela internet que passaram a ser usadas pela TV. Vamos agora para o nosso segundo intervalo. O Fórum volta daqui a pouquinho, depois do intervalo que educa, o intervalo aqui da TV Unesp. Até já. Estamos de volta com o Fórum, agora o terceiro bloco, recebendo hoje o professor Duda Trevisani, da TV Prevê, e o Arnaldo Ferraz, da TV Record Paulista. Gostaria de começar pelo professor Duda, pedindo que o senhor fizesse uma análise da situação atual de Bauru, no plano social, no plano econômico, avanços que a cidade conquistou nos últimos 10, 15 anos e o que seriam os principais problemas ainda a serem superados aqui em Bauru. Bom, eu acho que Bauru, nos últimos 10 anos, e era de se prever isso, e hoje é talvez a cidade que mais cresce no interior do estado de São Paulo, teve avanços que outras cidades já tinham e demorou para chegar em Bauru. Por exemplo, as pistas duplas asfaltadas trouxe um novo papel para Bauru. As rodovias, né? Das rodovias. O aeroporto de Bauru, as universidades. Bauru é a única cidade do interior do estado que tem USP e tem Unesp, né? Tem as duas que estão entre as 3 melhores universidades do Brasil. Bauru teve um crescimento fantástico. Qualquer revista econômica traz que Bauru não tem desemprego. E não tem mesmo. Eu que sou empresário, às vezes você quer achar alguém para qualquer cargo, você não acha em Bauru. Hoje está assim, do modo geral. Mas Bauru já faz tempo que está assim. Tem uma posição geográfica maravilhosa, maravilhosa. O que falta para Bauru em termos de educação é a Faculdade de Medicina que vai vir agora, que deve vir agora pela Universidade de São Paulo. E tem grandes instituições na área médica pós-universidade, né? Agora, o que falta para Bauru? Realmente, o tratamento de esgoto é uma coisa fundamental que está faltando. Mas Bauru tem tudo para ser, ainda nesses próximos 4 anos, a cidade que mais se vai desenvolver no interior do estado de São Paulo. Quer pela posição geográfica, quer por conquistas que só Bauru teve nos últimos anos. E você, Arnaldo, qual é a sua visão? Você que trabalha aqui em Bauru, já trabalhou muito tempo antes, não é que já rodou por outras praças também, até fora do estado de São Paulo, tem uma visão às vezes mais distante, né, o que acaba ajudando até. O que falta a Bauru e quais as conquistas que a cidade já teve? É até interessante porque eu fiquei 10 anos fora de Bauru. Isso foi bom porque nessa volta eu comecei a ver coisas que
conquistas que a cidade teve que antes não tinha. A cidade cresceu muito, a estrutura da cidade cresceu muito. Bauru, como disse o professor, como bem disse, está num lugar privilegiado, né? Está numa posição privilegiada, geograficamente falando. Então, a cidade, a tendência é que ela realmente continue com esse progresso, com esse crescimento. Principalmente também com as universidades, a vinda aí da Faculdade de Medicina, e não só isso, mas outras atrações também que vêm para a cidade. Isso tudo é muito bom. Agora, para que isso tudo aconteça, não se pode descuidar do básico. As pessoas precisam do básico, né? Na saúde, no tratamento de esgoto. Isso daí realmente quem está à frente da administração não pode descuidar disso nunca. Hoje, por exemplo, nós temos um pronto-socorro municipal aqui em Bauru, que é uma referência que atende várias cidades da região, e que é um perigo, porque você chega lá, você vê pessoas em macas, faltam médicos, faltam assistência, e as pessoas que estão lá não são culpadas, elas fazem o que podem, né? Eu falo isso porque nós estamos lá, quase que nós, que eu falo meio de comunicação, estamos lá diariamente, porque as pessoas reclamam. Então, o que acontece? Quando você vê uma pessoa que chega 10 horas da noite para ser atendido no hospital público, e ela passa a noite numa maca tomando soro porque não tem vaga no hospital, isso daí é no mínimo preocupante, no mínimo. Isso é assustador, né? Porque ali está em risco uma vida de uma pessoa, não de várias pessoas que passam pelo mesmo drama. Então, uma cidade como Bauru já precisava de ter na minha visão, precisava de ter um atendimento à saúde bem melhor do que tem hoje, né? Acho que precisa saúde pública. E, é claro, vai falar, mas isso não é só em Bauru, é do Brasil inteiro. Sim, é do Brasil inteiro. Mas estamos falando de Bauru, né? Estamos aqui falando da região, né, que é uma região privilegiada demais. Né? Arnaldo, então, assim. até aproveitando, eu gostaria que você também falasse um pouco sobre projetos futuros da Record Paulista, não é? Projetos aí, quem sabe, de crescimento, como estão as equipes, o que a Record Paulista tem em mente aí, alinhada com a Record em nível estadual e nacional para os próximos anos? É importante até, nós temos à frente lá na Record Paulista, me permite até o senhor Everaldo Frago, que é o diretor executivo, que tem assim, que é um executivo de primeira linha nesse caso, ele tem realmente projetos ousados para a Record Paulista, de crescimento, no jornalismo, em todos os departamentos, mas o jornalismo ali é apresentado, nós conversamos ali diariamente sobre os projetos, não só em Bauru, obviamente, mas são 162 municípios na nossa cobertura, a região de Marília, a região de Botucatu, a região de Sorocaba, que é distante daqui, mas também faz parte da nossa cobertura. Então, eu vejo um grande crescimento na Record Paulista, quer dizer, nós estamos ampliando profissionais, ampliando projetos, ampliando telejornais, a nossa grade de programação tem recebido aí projetos de telejornais também, novos telejornais, isso é muito importante, eu acho que está sendo, a visão, o futuro a visão por enquanto é bem otimista, sem dúvida. Professor Duda, a TV prevê que já tem laços bem estreitos, né, com o telespectador. No campo político, a gente vê lá muitas personalidades da política, ela já tem uma penetração bastante grande, inclusive, nesse meio. O que o telespectador pode esperar da TV Prevê nos próximos anos de projetos? O projeto da TV Prevê, ele não está concluído no seguinte aspecto. A intenção da TV Prevê é realmente coordenar a informação da região. Então, nos municípios que ela entra, em torno de 15 municípios, que ela faz esse trabalho regional, e acho que ela tem que fazer muita coisa em cima disso, criando realmente esse papel do grande Bauru, né? E a TV Prevê, ela ainda quer melhorar a sua imagem nesse aspecto, melhorar os seus contatos nas comunidades da região, estender um pouquinho mais a sua abrangência no aspecto ao vivo, né? No aspecto linha direta, porque ela está na internet e pega no mundo inteiro. Mas para quem interessa, ela só será importante se ela souber ocupar o espaço da notícia regional.
Em nome de toda a TV Unesp, agradeço ao senhor pela presença. Tomara que possa voltar aqui outras vezes ainda para conversar com a gente. Eu agradeço e fico muito feliz de ver já a estrutura que vocês estão aqui, uma estrutura muito importante para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado também ao Arnaldo. Tomara que possa estar com a gente mais vezes aqui para falar sobre jornalismo e outros assuntos, Arnaldo. Obrigado, agradeço vocês pela presença, pelo convite aqui, né, no programa. E a TV Unesp agradece aos dois pela presença e agradece a você também pela companhia da sua audiência. Espero que tenham gostado. Acompanhe o programa Fórum também na internet e em nossas redes sociais. Obrigado mais uma vez pela companhia. A gente se vê então no próximo Fórum. Até lá!